Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos o fechamento semanal, 21 horas, horário de Brasília. E o fechamento do dia será extremamente importante, pois ele pode te colocar dentro de uma armadilha. Eu vou te mostrar exatamente que armadilha é essa e por que você não deve cair em narrativas. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Hoje, como eu expliquei, 21 horas horário de Brasília, temos o fechamento da vela semanal. E é uma vela extremamente importante, pois se fecharmos abaixo de 119.200, grave este número, teremos o que pode ser considerado por muitos um indicador de topo. Um topo global, já que temos uma vela semanal de baixa. Um martelo de força vendedora, o preço vai lá em cima e fecha em baixa. Oh meu Deus, acabou o bull market. Oh meu Deus, não poderei comprar a minha Lamborghini. É isso que você pode pensar diante deste fechamento. Mas eu quero que você tenha plena consciência de que este candle sozinho não tem nenhum impacto para o bull market. Para que tenhamos formação de topo ou de fundo, precisamos de volume de negociação. Ou seja, precisamos de um volume muito elevado no topo ou no fundo para que tenhamos a marcação de topo ou fundo global. E neste caso, para que tenhamos a formação de um topo muito importante, precisaremos de volume de negociação, quiçá clímax no volume, que é aquele volume mais explosivo, mais agressivo, maior do que todos os outros anteriores. Será que é isso que estamos vendo? Pois a narrativa, eu te garanto, será: tivemos um topo e agora o mercado vai entrar em bear market. Acabou! Foi bom enquanto durou. O Ethereum sequer vai subir. Altcoins então vão morrer. Esta pode ser a narrativa dos próximos dias. E eu vou te mostrar agora como você pode diferenciar se estamos diante de um topo local, que é natural, ou de um topo global que simplesmente acaba com os sonhos de altas maiores. Pois bem, olha o que aconteceu no gráfico diário. Nesta semana, nós tivemos no último domingo uma aceleração. E o mercado simplesmente, na segunda-feira, trouxe justamente uma alta muito forte com uma rejeição. Muitos começaram a falar, é topo duplo, já era, vai subir, e agora tem uma vela que é um martelo de força vendedora para derrubar o mercado. Foi isso que foi ventilado, repetido, falado. E a gente trouxe justamente uma leitura que era: este movimento não é um movimento de topo global. Por quê? Porque nós não temos um clímax no volume, nós não temos um volume elevado. Veja que, embora ele tenha sido alto, ele não está acima dos volumes anteriores. Naquele momento, muitos ficaram desconfiados e vimos uma aceleração, tanto que o Bitcoin chegou a renovar máximas nos dias posteriores. E a gente renovou as máximas essa semana. Só que, com os dados do PPI, o mercado se assustou e o mercado está temeroso com os dados do PPI. Os mercados internacionais não sofreram da mesma forma, mas o Bitcoin, que tem se demonstrado mais resiliente, se enfraqueceu. Mas a volatilidade do mercado cripto faz com que isso seja também algo natural. Não é fora do normal vermos quedas mais fortes
quando estamos falando do mercado cripto. Por quê? Porque quando o mercado cripto sobe, ele também acaba subindo de uma forma mais agressiva. Este é um volume que indica topo? Não, não é. Veja pelo gráfico mais macro que a gente vem apresentando. Topo, 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 resistência, 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 resistência horizontal, rompimento, teste e acumulação. Exatamente o que mostramos ontem. Veja o volume semanal. Nós não vemos um volume semanal desta forma. Eu vou te mostrar aqui, pois isto é de extrema importância. Para que tivéssemos um movimento de marcação de topo global, tínhamos que ver um clímax no volume. Até segunda ordem, isso inexiste. Temos um volume de venda, temos um ponto que será importante de ser rompido para que tenhamos a continuidade de alta. Isto aqui impede que a gente veja pullbacks para as faixas que estão localizadas justamente aqui, levemente abaixo do preço atual? Não quer dizer que a gente vai subir logo de cara. Mas este não é uma vela que indica topo global. E eu vou te mostrar que a narrativa de "oh meu Deus, um martelo invertido de venda vai acabar com o ciclo" não é verdade. De que forma que eu vou te apresentar isso? Com base histórica. O que precisamos ver para que a gente tenha de fato essa marcação de topo global? Vamos puxar no histórico. E eu marquei 2 pontos aqui para te mostrar. Veja que tivemos, lá em meados de 2017, uma forte aceleração e tivemos um clímax. Como assim, Luan? Que clímax é esse? Olha só, a gente começa a acelerar e pumba! Tem uma porrada acima de todos os outros volumes anteriores. Olha só, olha o tamanho do volume de compra aqui versus o passado. A gente teve uma aceleração aqui, uma mega aceleração aqui, com este volume semanal no começo de dezembro de 2017, que acabou marcando o quê? O nosso topo de muito tempo, de muitos meses. Mas para que isso tivesse acontecido, nós tivemos uma escalada e um clímax no gráfico semanal. Se a gente passa por mais pontos, nós temos um movimento muito parelho. Tivemos uma forte aceleração em meados de 2019 e olha só o que a gente teve. Tivemos uma movimentação, uma vela. Olha só, uma vela que se assemelha muito com a vela que temos para esta semana, mas que veio de que forma? Olha o tamanho do volume da vela vendedora. Esta vela marcou um clímax que trouxe quedas que só se encerraram quando tivemos um clímax novamente, mas nesse caso, nos fundos. Então nós tivemos neste candle aqui um clímax no volume, com um volume muito maior do que todos os outros anteriores, e esta queda só encerrou quando tivemos uma vela gigantesca de venda com clímax de venda. Então o clímax no volume acaba marcando tanto topos e fundos. Quando vemos uma vela como a atual, com este tipo de volume, veja que o volume não é mais elevado do que este, nem do que este, nem do que este, nem mesmo do volume que vimos aqui. Então, cravar que este movimento é um movimento de topo que simplesmente vai destruir a alta, na minha humilde opinião, não é correto. É claro que a gente vai olhar, e preste muita atenção, para pullbacks, para faixas de Fibonacci que podem ser alcançadas. A gente vai olhar sim para pontos inferiores.
A gente entende que o mercado pode sim buscar estas áreas, a média de 50 dias, que está localizada justamente em 115 mil dólares. A gente pode sim ter pullbacks no curto prazo, mas eu não vejo, do ponto de vista gráfico, do ponto de vista do sentimento de mercado, do ponto de vista de indicadores, um topo global. Esta é a minha visão e é este o meu alerta, sem torcida. Estou te mostrando base histórica, dados que corroboram com a visão macro e afastam a veracidade desta armadilha, que na minha humilde opinião é apenas uma armadilha. Então, se você, porventura, se colocar de frente com uma fala de já era, é topo por conta desta vela, talvez você possa discutir de forma diferente. É importante que você sempre invista no conhecimento, para que você tenha dados, para que você tenha base, para que você tenha pleno conhecimento, pleno discernimento, na verdade, para fazer os seus investimentos. Tomada de decisão com base te leva, sim, a decisões sem risco? Claro que não. Tudo que fazemos no mercado financeiro envolve riscos, mas a gente pode, obviamente, olhar para os riscos calculados, entendendo qual é a maior probabilidade. Não existe certeza nem garantia. E é claro, neste vídeo, eu não trago nenhuma indicação de compra ou venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Na minha humilde opinião, estamos sim diante de um fechamento importante, mas que não marca topos. E eu vou atualizar tudo acerca do fechamento semanal neste grupo aqui, é o grupo geral do Telegram. Grupo que tem insights, análises, informações sempre em primeira mão. É gratuito, acesse segundo o link da descrição. Pois bem, estamos de olho no fechamento do Bitcoin. Estamos sim atentos ao movimento. Estamos de olho também no Ethereum. O Ethereum está diante do fechamento semanal e também diante do fechamento da vela de 2 semanas. E olha só que maravilha, estamos próximos dos 4.500 dólares. Quem diria que veríamos Ethereum a 4.500 dólares? É impensável, não é verdade? Muitos ignoravam esse cenário meses atrás. Mesmo a gente tendo falado sobre a casa dos 2.000 e dos 2.800 dólares. Inclusive falamos semanas atrás. Olha, o Ethereum, se romper esta faixa, vai caminhar sim para o seu topo histórico. Chegamos muito perto. E agora? O que a gente tem diante dos nossos olhos? Quais são os cenários? Correções podem abrir oportunidades pontuais. Eu não vejo que comprar Ethereum neste ponto seja o mais inteligente se você está olhando para o ponto de vista gráfico. Eu sempre me deparo com o seguinte, eu quero comprar Ethereum. Eu estou louco para comprar Ethereum, ou Bitcoin, ou qualquer outro ativo que acaba subindo muito. A gente sempre enxerga que o FOMO acaba levando as pessoas a quererem comprar aquilo que já subiu de forma mais forte. E, obviamente, isso acaba sendo um erro. Porque se você vai em busca de compras em ativos que já subiram, no FOMO, você muitas das vezes está comprando topo, virando liquidez de saída para outros investidores. Então, quando a gente olha para a métrica gráfica, risco e retorno, compras para o Ethereum, eu vejo, a partir deste ponto, que já é um pouco mais agressivo, eu vejo 3.700, 3.767. A maior probabilidade é que o Ethereum volte para esta área? Pelo menos não é a maior probabilidade para o momento. Se isto acontecer, aqueles que estiverem com caixa
poderão aproveitar. Só que eu sempre falo sobre gatilho gráfico e ainda assim muitos vêm me falar: poxa, Ethereum vai bater 20 mil dólares? Como é que 4.470 está caro? Do ponto atual, considerando o movimento que vimos nas últimas semanas, o risco e o retorno não são tão favoráveis. Então não existe uma justificativa gráfica. Mas isso não quer dizer que você não deva comprar. Ah não, mas então eu vou comprar topo se eu fizer um DCA. Você poderá estar comprando um topo local. Se o Bitcoin tiver mais correções, o Ethereum tiver mais correções, você pode acabar sim tendo pullbacks. Mas se a sua visão é: eu não quero esperar, eu preciso comprar, um DCA é a única solução. O que é altamente perigoso? Você pegar todo o dinheiro que você tem, depois que um ativo subiu bastante, e dar aquele all-in em um ponto que a gente sabe que não é o melhor ponto de compra. Então fica claro aqui que este é um ponto de risco e retorno mais elevado e que somente se virmos correções, pullbacks, é que as melhores oportunidades poderão aparecer. Perfeito? Isso é muito claro. Mas o fechamento hoje do Ethereum será extremamente importante também. E eu, é claro, vou atualizar esse fechamento lá no nosso grupo geral. Outro ponto importante, hoje é fechamento tanto semanal quanto de 2 semanas na dominância. E a gente começa, sim, a trazer indicações de rompimento confirmado. Quando a gente olha no macro, a gente vê que esta é uma vela extremamente importante. Nos coloca abaixo de 60% e pode, naturalmente, nos levar nas próximas semanas no alvo de 56% para a dominância. Dominância caindo quer dizer que o dinheiro novo e o dinheiro existente no mercado estão priorizando as altcoins. E é aí que a gente vai olhar para elas, atendendo ao seu pedido. Vamos olhar ativos. Os ativos que mais foram pedidos aqui nos comentários. E é por isso que eu já deixo mais uma vez o lembrete. Quer que eu analise algum ativo? Comenta aqui embaixo. Vamos para os ativos. Vamos para Sui, XLM, Virtual, Litecoin, SEI, ADA, INJ, Jasmine e Solana. Muitos falam que Solana pode ser o próximo ativo a acelerar. Teve o Bitcoin, teve o Ethereum, Solana ainda não acordou, não é? A gente vai analisar tudo. Mas antes, eu vou te fazer um convite. Se você quer investir em mais conhecimento, de fato entende que o conhecimento é o caminho, vai te ajudar muito, está buscando, além do conhecimento, planejamento estratégico, metodologia de investimento, metodologia para realizar lucro, você quer ter planos, plano macro, plano micro, se o mercado subir você vai estar preparado, se o mercado cair você vai estar preparado, principalmente você que trabalha, não tem todo o tempo do mundo para ficar 24 horas olhando o mercado, sabendo que ações emocionais podem te prejudicar. Se você está buscando isso, eu convido você a participar do nosso grupo Premium e Desafio. São 2 grupos fechados no Telegram em que eu apresento os programas de conhecimento, nossos programas de conhecimento. Para mais informações, eu peço que você clique no primeiro link da descrição. Ao clicar, o chat com o nosso time será aberto e bastará você enviar um oi, e o nosso time oficial vai te apresentar tudo que a gente entrega, valores, para que você, de fato, possa, se fizer sentido para você, entrar no nosso time, fazer parte do nosso time Premium e Desafio. Pois bem, sem mais delongas, vamos analisar, começando em Sui, lembrando que qualquer correção neste cara e neste cara aqui vai impactar naturalmente no ativo que você estiver escolhendo. Sui está acumulando. Semana passada conseguiu sim uma reação,
estamos em um ponto bem crítico de indecisão para essa semana, próximo ainda das faixas de retração de Fibonacci, mas não tão próximos como estivemos nas últimas semanas. Na minha humilde opinião, você tem que ter paciência com o SUI, porque nós estamos em um ponto que não é o melhor de todos. Subimos várias semanas, tivemos um pullback, nos aproximamos de 50% de Fibonacci, ainda não chegamos a 618 e já estamos um pouco mais longe de 38,2. Então, pontos ainda que podem fazer sentido estão entre 3,64 e 3,13, caso a gente alcance. XLM. Falamos de XLM nas últimas semanas, eu vou até colocar no gráfico de 2 semanas para ficar mais claro. E vimos uma retração, tínhamos traçado topo, fundo, topo, retrações na área de 618 poderiam fazer sentido para quem está de olho em compras, foi o que nós discutimos na época. Atingimos um ponto mais extremo, nos aproximou até de 78,6, formou um fundo ascendente, abrindo uma nova oportunidade e teve uma aceleração. Essa aceleração abre espaço para que a gente tenha rompimentos, mas mais altas somente se tivermos, de fato, esse rompimento confirmado. Este é o melhor ponto de compra? Na minha humilde opinião, também não. Por quê? Porque a gente se afastou dessa área. Comprar agora é comprar perto de um topo importante. Então, para o agressivo, a melhor oportunidade passou. Para o conservador, compras mesmo somente nesta área. Poxa, vou comprar topo? Como assim? Se você está considerando uma continuidade de alta do mercado e tem um perfil mais conservador, não adianta você querer comprar próximo da resistência. Por quê? Porque o mercado pode vir aqui e fazer isso. Você que é mais conservador e está querendo comprar para surfar alguns meses de alta ou surfar a alta daqui a 4 meses, você tem obrigatoriamente que aguardar um rompimento e teste. Não adianta comprar antes do rompimento porque o risco acaba sendo maior. Então, é sim mais conservador comprar depois do rompimento e teste, porque você quebra uma estrutura, vence uma resistência e abre espaço para acelerações com uma maior probabilidade, mesmo comprando em pontos mais elevados, acredite se quiser. Virtual. Vamos ver, não gosto deste padrão de virtual. Neste momento eu não gosto. Por quê? Porque se ele perder este ponto aqui, ele pode acabar confirmando um pivô de baixa no gráfico de 2 semanas, o que seria bem ruim para o projeto, poderia levá-lo a este ponto. No entanto, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário, no gráfico de 3 dias. No gráfico de 3 dias, nós estamos trabalhando com uma sustentação desta faixa de 618 e temos aqui o que pode ser considerado um canal ou uma cunha. Vamos ver. Nós temos um canal de baixa. Neste caso, o perfil muito mais agressivo vai considerar compras aqui até a área de $1, perdendo $1 em potencial, fazendo um DCA aqui, considerando que a gente vai ter uma continuidade de alta. Este seria um cenário para o agressivo. Mesmo de olho neste pivô de baixa, que poderia nos levar aqui. Um flush, quem sabe, poderia abrir espaço para aquele agressivo que está um pouquinho mais paciente. Mais um DCA nestas áreas poderiam abrir espaço, considerando o risco. Não esqueça do risco, considerando que a gente pode ter esse movimento. Já o perfil um pouco mais conservador vai aguardar o quê? O rompimento desse padrão. Então, eu vou aguardar o rompimento desse padrão, vou aguardar um pullback e aí sim vou surfar uma compra. Por quê? Porque eu quebro essa tendência,
formo o que pode ser um ombro, cabeça e ombro do lado direito, depois do rompimento e teste, e compro justamente aqui, perfeito? Então você tem esses dois cenários de oportunidade, basta você escolher qual que é o seu perfil. Obviamente, eu não estou falando que você vai comprar e o ativo vai subir, tá? A gente está trazendo leituras aqui. Luan, por que de vez em quando você tem que parar para explicar esse tipo de coisa? Porque acredite se quiser, tem pessoas que não compreendem. Então, eu tento ser o mais didático e eu falo devagar de propósito, para que todo mundo possa compreender aquilo que eu estou falando. Seguindo, Litecoin. Não vejo compras de Litecoin agora. Por quê? Porque a gente está numa resistência. É uma resistência. E se eu puxar aqui, inclusive, a gente está em uma resistência importante. Então, eu vejo que esta é uma área que não é a melhor do mundo. Ah, eu quero comprar mesmo assim. Be my guest. Faça como quiser. Eu enxergo que este não é o melhor ponto de compra, porque rejeição, tem aqui uma área de liquidez que também serviu como suporte e resistência, e levemente abaixo temos resistência. Então a gente está dentro de um paredão de resistência, que é necessário romper 144, e aí sim a gente tem possibilidades de buscar faixas bem mais elevadas. Mas ele precisa romper. Enquanto ele não romper, eu não vejo grandes pontos de compra. SEI está trabalhando para um engolfo de alta, está tentando engolfar as 2 semanas anteriores, o que acaba sendo muito importante, muito pertinente. No semanal, veja que a gente tem uma acumulação. Vejo pontos de compra? Aqui eu não vejo. Eu vi pontos de compra nesta área. Se a gente voltar para 0,27, eu entendo que sim, para aqueles que estão buscando uma exposição no projeto, poderão aproveitar. A da Cardano segue muito mais forte, está diante de uma aceleração, trouxe oportunidades nas semanas anteriores, tá? Principalmente no começo de agosto, que a gente beliscou 618, e agora eu não vejo oportunidades claras, não. Por quê? Porque a gente rompe esta área, pode terminar com um pivô de alta e pode marcar, tá, um engolfo no semanal, pivô de alta no semanal e engolfo de alta no 2 semanas, o que abre espaço para uma continuidade de alta. Como a gente está muito perto dos topos do começo do ano, isso aqui acaba tirando um pouco do retorno em potencial versus risco. A gente está falando aí de 25% de alta para atingir os topos. Eu não vejo compras claras neste ponto, mas como a gente falou nestes pontos aqui, eu chamo a atenção para quem aproveitou. Inclusive, eu tenho uma operação já protegida no mercado futuro em Cardano e vou deixar rolar por mais um tempo, tá? Abri alguns dias atrás, quando a gente estava próximo desses pontos, o que acaba sendo muito interessante neste momento. Operação, obviamente, que eu apresentei aos integrantes do desafio, só para deixar isso claro, todos os meus movimentos, investimentos, operações são apresentados aos integrantes do Premium e Desafio. INJ está caminhando muito de forma saudável pelo mesmo caminho de Cardano. É o melhor pão de compra? Não, por quê? Gráfico de 2 semanas, a gente vem aqui e pronto. Então eu não vejo oportunidades claras de compra, mas para quem comprou nestas áreas aqui, eu vejo que a tendência se mantém de alta e o ativo também está muito saudável. Rompimento e teste é o que agora poderá abrir oportunidades, tá? Rompimento e teste. Jasmine, eu não estou vendo com bons olhos ainda, a gente teve aceleração de novo, voltou, corrigiu, tá em um range que não é um paredão, acaba sendo um paredão, tá? Suporte, 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 perdeu. Resistência, resistência não foi vencida ainda. Então o que eu preciso? Eu preciso disso.
Eu preciso formar um topo para formar um fundo ascendente. Isso aqui é topo duplo, isso aqui pode ser encarado até como bandeira de baixa, para ter queda, bandeira de baixa, continuidade de baixa. Então, muito cuidado com o Jasmy. Para que Jasmy aumente sua probabilidade de continuar subindo, a gente precisa de um rompimento de 0,020, acelera, volta a corrigir fundo ascendente, aí tudo bem. Perfeito? Neste momento eu ficaria um pouco mais neutro. E Solana? Solana está tentando um pivô de alta, um engolfo do movimento de baixa, um pivôzinho de alta no gráfico de 2 semanas. Solana, nesta demonstração de força e resiliência, tem como chamar a atenção para os investidores que invariavelmente vão realizar lucro em Ethereum e podem levar o seu capital para Solana. Neste momento, compras em Solana eu vejo somente a partir de $170, tá? Levemente abaixo de 0,38. Por quê? Porque a gente venceu essa área, formou um fundo ascendente e agora a gente está diante de uma aceleração. Se quiser ser um pouquinho mais conservador, você pode considerar um 65, a partir de um 65. Neste ponto, eu não tenho tanta certeza. Embora a Solana possa absorver esse giro de capital de Ethereum, eu adoraria ver um pouquinho de correção para aí sim abrir espaço. Fique atento, porque essa é uma área importante para a Solana e correções podem abrir espaço para aquele que é um pouco mais conservador. Já o agressivo, que realmente quer comprar e entende que Solana vai agora subir, um DCA leve pode fazer sentido. Sem esquecer que este cara aqui e este cara aqui podem sim trazer um direcionamento para o curtíssimo prazo. Então não esqueça do Bitcoin e do Ethereum. E também não esquece de ficar ligado no nosso grupo do Telegram, pois daqui a pouco tem a atualização da semana. Não cai em armadilha, hein? Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.